E aí, minha galera, beleza com vocês? Galera, se liga, eu hoje vou mostrar pra você um argumento extremamente original e extremamente diferente. Deixa eu te perguntar assim, imagine que o tema tivesse a ver com a relação de problemas de doenças no Brasil. E eu te pedisse assim, coloque uma obra de arte. Que obra de arte você colocaria? Bom, você certamente ia ter dificuldade, não é? Por quê? Porque obra de arte não é o forte dos brasileiros e certamente você teria dificuldade, tá? Apesar de já ter estudado algumas delas. Essa aqui você certamente estudou, Abaporu, 1928, de Tarsila do Amaral. Essa obra, ela é uma obra extremamente emblemática dentro do contexto cultural do Brasil. E não só do contexto cultural, do contexto da tua redação também. Porque essa obra aqui, que é original, ela pode se transformar em um argumento extremamente original para a tua redação. Por que ela pode se tornar um argumento extremamente original para a tua redação? Porque você vai perceber que eu consigo, através do Abaporu, representar vários temas, tá? Vários temas que têm uma possibilidade de cair no Enem e nos vestibulares do Brasil. Por exemplo, imagine que o tema tivesse a ver com o pouco desenvolvimento cultural, o pouco desenvolvimento intelectual, o pouco desenvolvimento da leitura e o pouco desenvolvimento educacional do povo brasileiro. Bem, eu ia conseguir representar isso muito bem por meio da cabeça do Abaporu. Perceba que apesar do Abaporu ter pernas fortes, ter braços fortes, ter um corpo forte, a cabeça dele é desproporcional ao seu corpo, tá? Uma leitura possível, já que você tem uma arte aí, uma leitura possível é justamente porque o brasileiro de 1928, você tinha mais de 70% da população adulta no Brasil em 1928 analfabeta, tá? O brasileiro nesse contexto era um indivíduo que, apesar de ter uma capacidade física invejável, a capacidade intelectual dele era pouco vista, era pouco desenvolvida. Por quê? Porque ele não tinha acesso a uma boa educação, porque ele não tinha acesso a uma boa leitura, tá? Uma boa capacidade de comprar livros, de ler livros, não tinha nem sequer talvez incentivo econômico e incentivo educacional para isso. Beleza? Então, a cabeça do Abaporu representa muito bem uma sociedade pouco intelectualizada no Brasil, que, por triste que seja de dizer, temos essa dificuldade até hoje. Perceba que o Brasil não é um grande berço tecnológico como os Estados Unidos, como o Japão. Ele não é um grande berço tecnológico, justamente porque falta, tá, nas nossas bases educacionais uma capacidade de construção de um indivíduo autônomo, de um indivíduo com criticidade, que possa criar, que possa empreender, que possa se desenvolver por meio da educação, por meio da leitura, tá, por meio da autoeducação, por assim dizer. Por outro lado, esse Abaporu, ele também pode representar doenças da época, doenças que o Brasil ainda hoje sofre, tá? Causadas muitas das vezes por falta de infraestrutura governamental, investimento em infraestrutura governamental. Você vai perceber, por exemplo, que esse Abaporu, ele tem pernas desproporcionais, tá? Ele tem braços desproporcionais, tanto a cabeça como a uma parte do corpo. Isso pode representar, dentro de uma livre leitura da arte, pode representar doenças daquela época. Não só daquela época, porque vivemos até hoje, tá? Elefantíase, vivemos até hoje dengue, vivemos até hoje verminoses, tá? E esse indivíduo, você vai fazer um paralelo, por exemplo, dele com o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que também é um indivíduo da primeira metade do século XX e que representa muito bem essas verminoses, que representa muito bem essas anemias, que representa muito bem essa essa ausência de infraestrutura governamental que se reflete no indivíduo, tá? Lembre-se que o Jeca Tatu, a personagem lá do Monteiro Lobato, era amarelo, era buchudo, tá? Era um indivíduo com um aspecto, de alguma maneira, doentio, tá? Justamente porque faltava a ele uma capacidade básica de sobrevivência, beleza? Por ausência do próprio Estado. Não só isso, você poderia aqui fazer uma associação não só com a questão intelectual, a questão da leitura, não só com a questão das doenças
que o Brasil sofre, você poderia fazer também uma associação com a diversidade ambiental, com a riqueza ambiental, com a riqueza cultural desse Brasil. Inclusive, você poderia fazer até uma relação com a questão do Brasil, do sol tropical brasileiro, que chega a ser tão tropical a ponto de trazer grandes secas. Perceba que o sol aqui é um sol imponente, tá? Que parece uma fatia de abacaxi, como quem dizendo, estou aqui, tá? E ele é tão fervoroso, ele é tão fervente, que ele não se permite ter nuvens perto dele, tá? Ele quer brilhar sozinho, e você vai perceber que só o indivíduo forte, assim como o mandacaru, consegue se sustentar dentro de um contexto tão árido, tão quente, tão difícil quanto o sol brasileiro, que pode representar várias coisas dentro de uma livre interpretação da literatura aí, tá? Dentro de uma livre interpretação da obra Abaporu de Tarsila do Amaral, tá? Perceba a riqueza que o instrumento literário, tá? A arte plástica, ela pode te trazer dentro de um contexto de originalidade argumental no teu texto de redação dissertativa, beleza? Não só no Enem, mas em qualquer vestibular, beleza? Continua nos seguindo, coloca lá o sininho para tocar, esteja conosco, estamos em todas as redes sociais, estamos chegando aí também no Spotify, tá? Porque o nosso grande objetivo é fazer você passar, tá? Nosso grande objetivo é fazer você estar na lista dos melhores. Me bota na lista, mamãe!